Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Aqui, quem tem o prazer de vos cumprimentar é a sua irmã em Cristo, Adriana Salles. Sirvo a Deus juntamente com meu esposo, pastor Lucas Santos, ali na Igreja Deus e Amor, situada no centro de Osasco. Hoje eu venho a falar, neste momento, com uma grande multidão de colaboradores do reino de Deus, que neste mês, intitulado Mês Agosto Verde, vem a unir-se em fé, em amor, em uma só alegria, para que todos juntos possamos festejar, comemorar o 26º ano da Fundação Reviver. Fundação essa que tem como sua idealizadora a nossa presidente, a irmã Ereni Miranda. Ela veio ao longo dos anos lutando com todas as suas forças para que, com esta obra da Fundação Reviver, cada vez mais pessoas pudessem ser ajudadas, acompanhadas, beneficiadas. E juntamente com ela contou ao longo desses anos com uma equipe plausível de pessoas espalhadas em todo o território nacional, em todo o território brasileiro e também, por que não dizer, em outros países amados. E agora, neste momento, ela também conta com a ajuda, com as mãos trabalhadoras indispensáveis da sua filha, Leia Miranda. Sim, ela que tem trabalhado com grande garra, veio a ser inspirada por Deus e veio a organizar um mês diferente, um agosto diferente. E como ela mesma diz, por que não chamar de Agosto Verde? Sim, o seu propósito, a sua intenção é que este assunto da beneficência fosse abordado com mais propriedades. E eu quero também, neste momento que me foi disposto, nesse momento que me foi disponibilizado, ler com vocês um trecho da Palavra de Deus. E aqui nós trataremos, dentro deste tempo, um assunto pouco falado, mas não menos interessante, não menos importante, que é Mulheres Ricas em Deus. Isso mesmo, o título, Mulheres Ricas em Deus. E para que a gente venha entender esse tema, para que nós entendamos este tema, eu convido a você, a minha Bíblia já está aberta, convido a você a abrir a sua Bíblia juntamente comigo e nós vamos ler um texto que está situado no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 1 até o 3 nós vamos ler. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistências com os seus bens. Muito bem, vamos ler somente até aqui. Com esta leitura, nós percebemos que existe aqui uma situação atípica. Uma situação onde nós percebemos que mulheres estavam ali seguindo a Jesus e andando com Jesus e seus discípulos, servindo na obra de Deus. Ao contrário do que muitos podem pensar, do que alguns pensam, Jesus sempre deu um tratamento especial para as mulheres. Ele sempre as tratou de uma forma especial, às vezes até colocando em questão o seu comportamento, como nós sabemos que aconteceu quando os seus discípulos se retiraram para fazer alguma compra e ele então
ficou conversando com a mulher samaritana. Temos também a ocasião que vamos mencionar com mais propriedades, que é a ocasião da mulher que chegou até ele com um vaso de alabastro. E muitos o questionavam, dizendo: se ele é profeta, saberia que não poderia deixar nem essa mulher chegar perto dele. Porém, o Senhor, ele vem a mostrar com seu comportamento, ele vem a mostrar com a sua ação que ele tem sim um tratamento mais específico e especial com estas mulheres. Naqueles tempos, nos tempos em que Jesus vivia, o líder não devia nem sequer olhar para a mulher. Mas Jesus não só olhava, Jesus também ensinava, dirigia-se a elas da mesma forma que ele dirigia-se aos discípulos, aos homens. Eles ensinava de maneira igual. Ele levava o evangelho, ele levava os ensinamentos com a mesma riqueza da qual ele também levava aos homens, coisa que não era comum, coisa que não era normal nos tempos de Jesus. E em seu ministério na terra, Jesus contou com um grupo de mulheres que sempre estava ali para ajudar, para dar assistência. Jesus contou com um grupo de mulheres que prestavam ajuda, tanto com o que elas poderiam fazer com suas mãos, de maneira que elas pudessem ajudar em alguma coisa, tanto também com os seus bens, com os seus pertences. E dentro de diversas mulheres que a Bíblia vem a citar, que estavam ali acompanhando Jesus, ajudando Jesus, porque a Bíblia diz que eram diversas, como nós lemos aqui, diversas mulheres. Eu quero aqui citar algumas, mencionar algumas. E a primeira a qual eu quero mencionar é esta mulher que no capítulo 7, do versículo 36 do seu livro, Lucas vem a identificá-la como uma mulher pecadora. Ela era uma mulher anônima. Nós percebemos aqui, ela é anônima. Lucas apenas refere-se a ela como uma mulher pecadora. E ele refere-se a ela como pecadora. Por quê? O que acontece neste texto? A Bíblia vem a nos dizer que certo fariseu convida a Jesus para jantar em sua casa. E Jesus vai. Jesus, chegando na casa deste fariseu, tomou lugar à mesa, tomou assento, e ali, de repente, chega por detrás dele uma mulher. E esta mulher, ela chega chorando por detrás dele, aos pés dele, e começa então a chorar. Começa então com as suas lágrimas regar os seus pés, as suas lágrimas mornas caíam, e aqueles pés eram regados pelas lágrimas desta mulher. E aí então ela vinha e enxugava com seus próprios cabelos. Naquela época, uma mulher soltar os cabelos em público era algo desonroso, mas ela não estava importando-se com o que falariam, se o que ela estava fazendo era honrar a Jesus. Sim, ela estava exatamente fazendo isso. Ela estava honrando ao Senhor Jesus Cristo. E aquela mulher, provavelmente, ela tinha ótimas condições financeiras. Ela tinha ótimas condições financeiras, pois aquele unguento que ela levou consigo, a Bíblia diz que ela pegou um vaso e colocou um unguento, e aquele unguento que ela levou consigo era um unguento muito caro, caríssimo. E ela levou já intencionada em ungir a Jesus, em perfumar ao Senhor com aquilo, em recebê-lo com aquele perfume. E ela levou aquele unguento, aquela propriedade que, segundo os estudos, nos dizem que valia o salário de um ano de um trabalhador comum. Exatamente. O salário de um ano de um trabalhador comum estava ali. E aquela mulher entra naquela casa, entra por aquelas portas, e eu não descarto a hipótese de que aquela mulher
deveria ter algum laço, ainda que distante, mas deveria ter algum laço de amizade com o anfitrião da casa, com o dono da casa. Porque, veja bem, ela entra e ela não encontra dificuldades para entrar ali naquela casa. Porque se ela entrasse e fosse maltrapilha, provavelmente a colocariam para fora. Mas não, era uma festa, um jantar específico, a qual Jesus foi convidado juntamente com seus discípulos, e não entraria qualquer pessoa. Mas provavelmente esta mulher ali, envolvida numa classe social elevada, no qual talvez aquele unguento não custasse muito a ela. Porém, ela tinha um problema. Ela poderia até ter uma situação financeira elevada. A Bíblia não diz isso. A Bíblia nos dá margem. Eu estou tentando aqui imaginar como era a vida daquela mulher. E aí, então aquela mulher entra naquela casa, ela não é colocada para fora. Uma mulher de honra nem entraria se não fosse convidada. Porém, ela estava interessada em dirigir-se a Jesus. Ela estava interessada em mudar a sua situação de vida. Embora ela estivesse com uma classe social elevada, a Bíblia refere-se a ela como uma pecadora. Todos a conheciam como uma pecadora. Nós não temos relatados qual que era o seu pecado, qual que era o seu erro, mas simplesmente temos relatado que ela era uma pecadora. E isso já era o suficiente para que ela fosse mal vista, mal recebida ou nem recebida. E esta mulher, ela vem sofrendo tanto que ao chegar, ela lança-se aos pés do Senhor e começa a chorar em seus pés. Eu quero ler aqui um trecho com vocês, porque quando aquela mulher começa a chorar, quando aquela mulher começa a se derramar em lágrimas e lava os pés do Senhor, o anfitrião da casa, o que convidou ao Senhor, ele fica indignado. E ele pensa, se ele realmente fosse um profeta, ele saberia sim quem esta mulher realmente é. Ou seja, ele saberia quem é esta mulher e ele não deixaria essa mulher sequer encostar nele. E Jesus parou para falar com ele. E nós vamos acompanhar aqui para você perceber, através da leitura bíblica, como foi a conversa de Jesus com ele. Ao ver isto, versículo 39 do capítulo 7. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Percebe? Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: diz-me, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes ambos. Qual deles tanto o amará mais? Respondeu-lhe Simão. Este Simão é o anfitrião, aquele que o convidara. Respondeu-lhe: suponho que aquele que mais devia. E Jesus disse: julgaste bem. Exatamente. Jesus deu um exemplo para ele. Jesus disse: suponha que 2 pessoas estão devendo, uma mais e outra menos. E as 2 são perdoadas de forma igual, de maneira igual. Só que qual que você acha que vai se mostrar mais grata? E a resposta de Simão, o anfitrião, foi exatamente a exata. Aquele a quem é mais perdoado, este é mais grato. E ele voltando-se para a mulher, Jesus voltando-se para a mulher,
disse a Simão: vês esta mulher? Eu entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei na casa, não cessa de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Jesus estava aqui reivindicando. Por quê? Ele foi convidado para uma casa no qual ele não foi bem recebido. Naquela época, o convidado, ele tinha que ser bem recebido e, ao entrar em uma casa, ele deveria receber uma bacia, um local que ele pudesse lavar os pés, porque eles vinham caminhando. Não é como hoje que nós chegamos de carro. Não. Eles vinham caminhando por ruas empoeiradas. Então, ao chegarem ao local, eles precisavam lavar os pés, enxugar os pés, serem cumprimentados com um beijo, com um abraço e, por fim, então, receber ali um azeite, ser ungido. Mas isso não houve. Isso não aconteceu na casa desse fariseu que convidou a Jesus. Porém, esta mulher pecadora, ela chegou. E tudo que não havia sido feito com Jesus, toda a honra que não havia sido dada ao Senhor, esta mulher prestou ao Senhor. Ela, desde o momento a qual entrou, ela prestou esta honra ao nosso Deus, lavando-lhe os pés como não havia sido feito, enxugando-lhe com seu próprio cabelo. E por fim, ela quebrou o vaso de alabastro que ali ela tinha, com um unguento precioso, com um bálsamo precioso, e então ela perfumou ao Senhor. E aquela mulher, ela não olhou para os comentários. E ela fez tudo isso. Mas ela entrou naquela casa desonrada. Ela entrou como uma mulher desonrada. Ela entrou como uma mulher sem respeito. Mas ela é defendida por Jesus. Ela é defendida por Jesus. Ela é perdoada. E veio a deixar a casa de Simão em paz. Porque o Senhor olhou para ela. Disse: perdoados estão os teus pecados. Que era o que afligia. Ela era conhecida como mulher pecadora, este era o problema dela. E Jesus referiu-se a ela dizendo: perdoados estão os teus pecados, vá em paz. E ela saiu dali com um coração purificado. Ela não só agora possuía uma classe social elevada, condições elevadas, mas ela também possuía a riqueza de ter um coração purificado pelo nosso Senhor. Mulheres ricas, mas que de nenhuma forma deixaram cegar por causa de suas riquezas. Entre essas mulheres, a Bíblia aqui nos cita o caso de Joana, sim, Joana, que servia a Jesus e aos seus discípulos. E Joana servindo a Jesus aos seus discípulos, mas quem é Joana? Joana era simplesmente a esposa de Cusa. Cusa, ele era ali um funcionário de Herodes. Funcionário de Herodes, pensa comigo. Ele não ganhava nada mal. Ele ganhava muito bem, ele tinha com certeza um salário considerável. Ele trabalhava para Herodes Antipas. E com certeza ele tinha ali o seu salário considerável. E a casa de Joana, a casa que ele colocou a Joana, tinha todos os luxos que a cidade poderia oferecer. Ela era, para você entender melhor, ela era no momento ali a esposa de um político. Porém, a esposa de um político rica, mas que se voltava para Deus. Ela tinha em seu coração, ela tinha em sua mente, ardia no seu ser a vontade, o desejo de colaborar com Jesus, de colaborar com os discípulos, de colaborar com o ministério, com a obra de Deus. E ela servia a Jesus e seus discípulos e ela os apoiava
financeiramente também. Temos também citado o caso de Maria Madalena. Maria Madalena, a Bíblia vem nos dizer que esta foi liberta de 7 demônios. Foi liberta. A Bíblia nos diz que estas mulheres que seguiam a Jesus ou eram curadas, mulheres que foram curadas e passaram a seguir a Jesus, ou eram mulheres que foram libertas. No caso de Maria Madalena, a Bíblia nos relata que ela foi liberta de 7 demônios. Se a vida de uma pessoa com um demônio já é transtornada, imagina como seria a vida de Maria Madalena com 7 demônios. Seria um demônio para cada área da vida, ainda tinha os que trabalhassem e fizessem a hora extra. A vida dela não era nada fácil. Mas ela veio a ter um encontro com este Jesus e ela veio a ser transformada. Ela foi libertada destes seres que a oprimiam. Sim, a Bíblia nos diz que estas mulheres eram mulheres que seguiam a Jesus e desinteressadamente o serviam. Isso. Elas o serviam porque elas já haviam recebido a sua bondade, o seu amor. E elas estavam ali com gratidão, com amor, o servindo e colaborando para que a obra de Deus fosse concluída, fosse feita onde ele estivesse. Eram mulheres ricas em Deus. E era notório que Jesus contribuía para que estas mulheres tivessem um espaço em seu ministério. Jesus, ele queria sim que as mulheres se envolvessem ali no trabalho, na obra, da maneira da qual elas pudessem. Jesus, ele queria que elas se envolvessem. E Maria Madalena e Joana foram honradas. Após a crucificação de Jesus, ele ressuscitou. Maria Madalena estava chorando já há 3 dias. Imagina como esta mulher estava, chorando há 3 dias. E a Bíblia vem a nos dizer que Maria Madalena estava chorando e ela chegou ao túmulo e viu o túmulo vazio, ficou preocupada, correu, chamou os discípulos, chamando aos discípulos, vieram 2 discípulos. E aí então João veio correndo na frente, esperou o outro discípulo que entrou e viu que o lenço que cobriu o rosto do Senhor estava dobrado à parte. Aquelas ataduras que ali o serviram para embalsamar estavam também ali à parte. Então, eles perceberam ali evidências de que verdadeiramente Jesus havia ressuscitado como ele havia falado para os seus discípulos. E eles foram embora, contentes, felizes com estas evidências. Porém, a Bíblia nos diz que Maria Madalena continua ali, chorando. Ela não queria saber de evidências, ela queria uma resposta concreta. Onde está o meu Senhor? E ela perguntando ali onde está o meu Senhor, de repente Deus permite que 2 anjos, de um lado e de outro, do túmulo onde estava Jesus, aparecessem e perguntassem para ela: mulher, por que choras? E ela estava chorando há tanto tempo que ela nem percebeu o que estava acontecendo. E ela disse: levar o corpo do meu Senhor. E os anjos vêm a falar com ela que ele ressuscitou. Mas ela ainda não se contentou com isso, continuou ali a chorar. E a Bíblia nos diz que Jesus, ele após ressuscitar, subiria ao Pai. Mas antes de subir ao Pai, acredito eu, que o Pai deu a permissão para ele. Fala primeiro com essa mulher, porque ela já está há 3 dias chorando sem parar. E ela não se dá por vencida. Então Jesus aparece para ela, e ela chorando, e ele pergunta: por que choras? E então ela responde: levar o corpo do meu Senhor, levar o corpo do meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. E ele fala: não chores. E ela continua chorando. Ela estava chorando, eu acho que o olho dela inchado de tantos dias, ela não estava nem enxergando direito. Primeiro, a última imagem que ela teve do seu Senhor e Salvador era uma imagem totalmente de um homem machucado, com coroas de espinho, com lança do seu lado, cheio de hematomas.
Essa é a última imagem que ela teve dele, porque ela ficou ali até o último momento. E, de repente, ele aparece sem nada disso. E ela não o reconhece de imediato. Mas, de repente, Jesus fala: Maria, por que choras? Quando Jesus falou Maria, ela gritou Rabone, que significa mestre. Ou seja, ela reconheceu que aquele a quem falava com ela é o mestre a quem ela buscava. E ela ficou ali contente, com certeza ela quis lançar-lhe aos pés dele, mas ele logo falou: não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu pai, e eu subirei para o meu pai. Então preste bem atenção. Foram mulheres que acompanharam ao Senhor Jesus e serviram ao Senhor Jesus e continuaram a servir ao Senhor Jesus e não deixaram de ter menos honra porque eram mulheres. Ao contrário, foram as primeiras, Maria Madalena e Joana, que viram ao Senhor Jesus. Jesus falou: vai e diz aos discípulos. E elas foram anunciar, foram pregar, porque Jesus mandou elas irem e pregarem que ele estava vivo. E nós percebemos essa situação de que elas serviam a Jesus, se davam pela obra de Deus, e aí você pensa: mas será que é isso mesmo que vai fazer bem a minha vida? Eu quero mencionar para você aqui, veja se você se identifica com isso. Quero mencionar para você aqui a história de Dorcas. Nós não podemos deixar de mencionar, de falar sobre Dorcas. Quem era Dorcas? Dorcas era uma cristã, também uma das muitas mulheres que seguiam a Jesus. E Dorcas, ela era conhecida em toda a sua cidade, a cidade de Jope. Exatamente, ali ela vivia, ela morava, e ela era conhecida por suas boas obras. A Bíblia nos relata que Dorcas, ela ajudava a todos os pobres e necessitados. Aqui também percebemos que a classe econômica de Dorcas era uma classe elevada, porque a Bíblia nos diz que ela costurava vestidos e roupas para as viúvas. Então, provavelmente, ela tinha os seus gatos, tinha que comprar tecido, enfim. E ela mesma, com suas próprias mãos, vinha fazer estas túnicas para as viúvas. E Dorcas, ela costurava. E ela era conhecida por seus bons feitos. E você e eu? Você e eu? Somos conhecidos pelos nossos bons feitos. Uma coisa é você fazer uma obra, outra coisa é você fazer a boa obra. Conhecemos que diversas pessoas podem fazer uma obra de caridade, diversas religiões atuam fazendo obras de caridade. Agora, quando nós falamos de uma boa obra, e a Bíblia diz, ela fazia boas obras, é aquela obra inspirada pelo Espírito Santo. Para você entender, de repente, alguém chega debaixo de uma ponte fazendo uma obra, servindo um alimento para aquelas pessoas que moram ali. É uma obra. Mas Dorcas fazia boa obra, ou seja, aquela que o Espírito Santo diz. Ela não sabia, ela não conhecia, mas o Espírito Santo com certeza falava: olha, em tal casa tem uma pessoa de tal maneira e você vai fazer isso, isso e isso. E ela ia e fazia. Talvez o Espírito Santo venha falar com você que você vai fazer de tal maneira, colaborando deste lado ou colaborando daquele lado, colaborando com isso ou com aquilo. E aí você vai e cumpre, porque você está sendo induzido, você está sendo inspirado pela boa obra, que é o Espírito Santo que nos induz a fazer. E Dorcas, ela era conhecida por toda essa cidade, só que Dorcas veio adoecer, não sabemos o motivo da sua doença. E quando ela veio adoecer, chamaram a Pedro, que estava na cidade vizinha, chamaram a Pedro, e Pedro, ele veio. Só que quando Pedro chegou, achando que ela ainda estava doente, Dorcas já não vivia mais. Dorcas encontrava-se já sem vida. Então Pedro, ele chega na casa, ela está no quarto superior, que geralmente era o quarto maior de todas as casas naquela época, como se fosse uma sala. Então Pedro, ele chega ali, ele pede para que as pessoas venham a se retirar e ele faz uma oração. E ele ora ao Senhor e pede
para que a vida de Dorcas venha a ser restituída. E o que aconteceu foi exatamente isso. Dorcas ali, ela foi ressuscitada. Ela ali então voltou à vida. Percebemos então eu abro um parênteses aqui para fazer um comentário. Existem pessoas que até eu mesmo acredito que Deus faz questão que ela continue viva. Porque quando Pedro chegou naquela casa, Pedro encontrou uma grande multidão de viúvas e pobres chorando, lamentando, porque Dorcas havia morrido. E elas choravam. Quem mais cuidaria daquele povo? Quem mais cuidaria? Dorcas é quem fazia aquilo. E agora, com ela morta, o que seria daquelas pessoas? E aquelas pessoas choravam. Eu pergunto para você, é para nós pararmos e analisarmos. Se nós morrermos hoje, que ninguém quer, mas na sua morte vão desejar que você retorne. Eu acredito que tem pessoas que Deus faz questão que fique viva, sim, que acrescente mais os anos, sim. No caso de Dorcas, o Senhor permitiu que ela voltasse à vida e Dorcas continuou a trabalhar na obra da beneficência com um grande amor para o próximo. Essa tinha muito amor para ensinar ao próximo, com grande amor para o próximo, desinteressadamente, porque aquelas pessoas não tinham nada para oferecer para ela. E ela continuou a trabalhar. E ela foi citada como entre os 70 discípulos de Jesus. Exatamente. Dorcas, uma mulher, ela foi citada como um discípulo de Jesus. E para ser discípulo de Jesus, não é como ser o aluno do professor tal. Não. Aluno entra em uma sala, estuda, sai. O discípulo não. Ele aprende tudo com o mestre. Ele deve agir de toda a forma como o mestre vem agir. O discípulo anda em todo o tempo como mestre e deve agir em todo o tempo como seu mestre. E nós também percebemos que nesta nossa caminhada, às vezes a gente coloca impedimentos, mas eu não posso colaborar. Você está falando que Dorcas colaborava, mas ela tinha uma situação elevada, uma classe econômica elevada, mas a Bíblia nos diz que ela costurava com suas próprias mãos aquilo que ela podia fazer. Ou seja, ela estava costurando, ela mesma costurava, ela mesma fazia aquelas roupas. Talvez você pode costurar, ajudar o núcleo da Fundação Reviver aí onde você está. Ou talvez você não vai costurar, mas você pode lavar as roupas que são recebidas nas doações. Ou talvez você pode ajudar cozinhando para que seja feita uma obra beneficente. Enfim, de diversas maneiras você pode ajudar. A sogra de Pedro, a Bíblia nos relata que a sogra de Pedro estava doente. E então Jesus foi chamado, orou, e ela voltou com muita saúde e imediatamente a Bíblia relata que ela o servia. Quer dizer, a sogra de Pedro servia. Não lavava um prato, fazia um almoço, alguma coisa, mas estava ali o servindo. E a Bíblia fala sobre diversas mulheres. São diversas, aqui estamos pontuando só algumas, que trabalhavam e serviam a Deus, serviam a sua obra com tudo o que podiam. E por isso eram mulheres não só ricas, algumas delas ricas financeiramente, mas ricas porque eram cheias de Deus, cheias do amor de Deus, e por isso elas eram ricas. Eu quero falar também sobre uma mulher, talvez você ainda não escutou falar sobre ela. A Bíblia fala sobre uma mulher que ela não fazia parte do povo de Deus. Ela não fazia parte do povo de Deus. Ela era descendente do povo de Jetro, o sogro de Moisés, um povo chamado de Quineus. E Deus mandou a profetisa Débora, a organizar o povo de Israel para lutar contra os cananeus.
Por que Débora? Era Débora que naquela época liderava, ela era juiz ali, profetisa, e ela liderava o povo de Deus nesta época. E Deus vinha falar através de Débora que era para organizar o povo, para que o povo fosse à batalha contra os cananeus. E Baraque, que era o comandante do exército de Israel, disse a Débora: eu não vou se você não for. Então, Deus permitiu com que Débora fosse, mas por causa deste comportamento de Baraque, Deus foi claro em dizer que a honra, a vitória desta guerra não seria dada a ele, e sim a uma mulher. Sísera era o comandante dos cananeus. E lá estavam na batalha, e eles Sísera percebendo que a batalha estava sendo perdida pelos cananeus, ele começou a se retirar e ele procurou um lugar para fugir. E ele fugiu para que pudesse ir ali poupar a sua vida. E ele veio a fugir e ele foi procurar abrigo entre os quineus. Os quineus na época eram um povo neutro. Eles tanto estavam em paz com Israel, como também estavam em paz com os cananeus. E ele foi procurar abrigo entre os quineus. E ele entra na casa de um homem chamado Éber. Sim, ele entra na casa de um homem chamado Éber. E Éber não estava em casa, porém a sua esposa, chamada Jael estava em casa. Jael estava em casa e ele entra na casa e ele pede abrigo, ele pede para se esconder e Jael sabiamente o recebe. Jael o recebe, diz que ele pode entrar, prepara uma cama para ele deitar, um cobertor, ele pede água, ela lhe dá logo um copo de leite morninho e Jael prepara todo um cenário, ele alimentado e já se sentindo seguro, acaba por cair em um sono profundo. Sim, ele acaba caindo em um sono profundo. E Jael, a mulher de Éber, percebendo que ele caiu naquele sono profundo, imediatamente ela vem com uma estaca e crava no crânio de Sísera, matando imediatamente. Nós percebemos aqui, com este feito de Jael, o seguinte: ela não fazia parte do povo de Deus. Ela sabia que estava acontecendo uma guerra, assim, todos sabiam. Só que mesmo fazendo parte de um povo neutro, e ela não fazendo parte do povo de Deus, ela poderia ter acolhido aquele comandante e deixá-lo em segurança, para que ele fugisse e depois voltasse a guerrear, mas não. Ela preferiu escolher lutar do lado do povo de Deus. Ela escolheu exatamente isso. Ela escolheu a ficar do lado do povo de Deus. Talvez eu estou falando com você que no momento ainda está em uma situação neutra. Não é nem da ala B, nem da ala C, nem da ala A, está numa situação neutra. Mas que Deus tem usado-se de você, porque Deus já havia profetizado através de Débora que uma mulher faria isso. Então, Deus utilizou-se de Jael. Jael foi o instrumento naquele momento para que o propósito de Deus fosse de acordo com o povo de Israel, fosse a favor do povo de Israel, a favor do povo de Deus. E Jael, ela foi usada ali por Deus. Com certeza ali o seu esposo dormia um pouco preocupado com ela, né? Procurava a não aprontar nada, não deixar nervosa, né? Porque, de repente, dormir do lado de Jael podia ser perigoso. Brincadeiras à parte. Mas, realmente, Jael, ela fazia parte de um povo neutro, mas que escolheu sempre estar abençoando o povo de Deus. E eu não tenho dúvidas de que Jael, como a Bíblia já diz, recebeu as suas honras. A honra foi dada a Jael e com certeza ela teve suas premiações. Mas o mais importante é isto, que ela escolheu o bom lado, o lado do povo de Deus. Para terminar, eu quero falar aqui de uma mulher que muitos falam,
muitos criticam. Esta é Marta de Betânia. Você já ouviu falar muito de Marta de Betânia? Aquela que muitos criticam porque dizem que ela fica ocupada com a casa, ela fica ocupada com tudo e não dá atenção aos propósitos de Deus. Mas eu venho hoje aqui prestar uma defesa, digamos assim, para Marta. Porque o que acontece? Marta, ao contrário do que muitos comentam, do que muitos falam, Marta se doava extremamente para ajudar o ministério de Jesus e com seus discípulos. Marta, ela não media esforços, não. Marta, ela não media esforços para hospedar a Cristo e a todos os seus discípulos e quem com ele estivesse e servindo-os da melhor maneira dentro do possível. Preste bem atenção. Quando nós paramos para receber alguém em nossa casa, a gente acaba ficando fadigado. Você vai receber 2 pessoas na sua casa. Essas 2 pessoas, você vai preparar um almoço, uma janta, que seja, você acaba correndo aqui, correndo lá, e são visitas até agradáveis, mas ao final da visita você fala, agora eu vou descansar. Agora imagina Marta, ela não estava recebendo a visita de Jesus, ela estava hospedando, ou seja, dias, e não era só Jesus. Eram Jesus e mais 12 homens, e quantos mais ali estivesse com ele. Então, preste bem atenção, em nenhum momento você vai ver Marta reclamando que não queria fazer. Ah, eu não quero fazer, lá vem Jesus com ele, não quer. Não, você não vai ver Marta reclamando que não queria fazer, ao contrário. Ela queria fazer e queria fazer cada vez mais. O problema de Marta é que ela devia entender melhor que Jesus não queria apenas o serviço dela. Que Jesus não queria apenas aquilo que ela tinha para dar. Ela tinha o seu serviço, ela prestava o seu serviço, a sua casa, os cômodos da sua casa, tudo. E ela se doava, e ela cuidava de que não faltasse alimento para eles. Mas Jesus não queria apenas o que ela tinha para dar. Jesus queria que Marta o ouvisse, o amasse, se derretesse com os ensinamentos dele. Queria que Marta entendesse que não adiantava ela correr para lá, para cá, fazer de tudo, porém não dar a importância devida ao mestre que ali estava falando com ela. Não adiantava ela fazer de tudo, ela cuidar de tudo, e ela não cuidar da própria vida espiritual dela, porque Jesus estava ali ministrando. Era um momento de enriquecimento espiritual. E ela pensava que só ajudando, que só colaborando já era o suficiente. Mas então, Jesus vem a dizer que não era assim, que naquele momento, Maria havia escolhido a boa parte. E com este exemplo de Marta, neste momento, eu convido você a evoluir. Sim, exatamente, a evoluir. Para que hoje você venha a se decidir a ser mais. Além do que um colaborador da obra de Deus, alguém que ama a Deus. Que você venha escolher hoje a seguir a Cristo. Sabe por quê? Porque Ele quer mais, Ele quer muito mais do que a tua colaboração. Ele quer muito mais do que a tua oferta. É importante, mas Ele quer salvar a tua alma. Ele quer te tornar um rico, uma rica da presença dele e herdeiros de Deus, herdeiros do céu. E por isso, com esta mensagem intitulada de Mulheres Ricas em Deus, eu quero terminar dizendo que sempre que escolhemos seguir a Cristo, servir a Cristo, ouvir a Cristo, nós nos enriquecemos muito mais do que nós imaginamos. Que Deus te abençoe. Fique com essa mensagem guardada no teu coração e que você venha colocar em prática a parte que Deus te impulsionar a colocar em prática. A Igreja Deus Amor, a Fundação Reviver, a Reviver Help, juntamente com você e eu, todos juntos,
estamos em favor da obra de Deus, em favor da beneficência. Todos juntos por um agosto verde.